Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Hoje é o Dia da Mãe. Eu ainda sou do tempo em que nós celebrávamos o Dia da Mãe no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, principal padroeira de Portugal. Esse era o Dia da Mãe e esta associação, esta relação do Dia da Mãe com o Dia da Imaculada Conceição permaneceu profundamente ligada à minha memória e por isso sempre que agora se fala no Dia da Mãe, volta-me sempre a memória do dia 8 de dezembro. E por isso associo sempre o Dia da Mãe à festa da Imaculada Conceição. Por isso, quando, por razões que eu não conheço bem, nem sequer me preocupei em aprofundar, foi mudada a data da celebração do Dia da Mãe do dia 8 de dezembro para o mês de maio, para o primeiro domingo de maio. Num primeiro momento senti um certo desconforto, mas depois esse desconforto de certa maneira passou porque o mês de maio é o mês de Nossa Senhora e por isso esta ligação do Dia da Mãe à festa, à solenidade de Nossa Senhora ou ao mês de Nossa Senhora mantém ainda esta relação e que para mim é importante. Porque, pelo menos para as mães cristãs, pelo menos para o que isto representa no interior do mistério da Igreja, porque a maternidade nós a celebramos em primeiro lugar às nossas mães, às mulheres, como algo que representa a sua missão por criação, porque na realidade toda a mulher é por natureza, sente por natureza este apelo à maternidade, faz parte da sua própria natureza, como cada homem faz parte da sua própria natureza a paternidade. Mas nós celebramos a maternidade não só humana, mas também da Igreja. A Igreja é mãe, Nossa Senhora é mãe, e por isso, para o cristão, para o católico, digamos assim, o Dia da Mãe congrega em si estas três grandes dimensões, estes grandes mistérios. O mistério de Nossa Senhora e a sua maternidade, divina maternidade. Ela concebeu no seu seio o Verbo de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja é também materna. Já São Cipriano de Cartago tem uma frase belíssima na qual diz: ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a Igreja por mãe. A maternidade implica a paternidade e por isso, não só do ponto de vista humano, a maternidade implica a paternidade e o elogio da maternidade não pode ser dissociado do elogio da paternidade. E esse mistério humano é também, digamos assim, é o reflexo, é a imagem deste mistério da Igreja que, pela celebração do sacramento do matrimônio, do batismo, gera os filhos de Deus para a ação do Espírito Santo e por isso a Igreja é santa e imaculada, como a Virgem Maria. A Virgem Maria é imaculada, a Igreja é imaculada, a Virgem Maria é mãe, a Igreja é mãe. E, portanto, os mistérios, os dogmas, digamos assim, marianos, são também os dogmas eclesiais. E por isso eu não consigo dissociar a memória da maternidade, do Dia da Mãe, deste mistério da maternidade divina de Nossa Senhora e da maternidade da Igreja.
Porque, como dizia São Cipriano de Cartago, ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a Igreja por mãe. E por isso, pelo menos as mães cristãs, no interior da Igreja, são convidadas a ver o mistério da sua maternidade à luz do mistério da maternidade da Igreja. Porque é realmente assim que nós vamos compreender as realidades humanas. Em todo caso, esta ocasião do Dia da Mãe evoca as nossas mães, não é? Eu, concretamente, evoco a minha mãe, que foi tão importante na minha própria vida, no processo da minha caminhada existencial. Ela não só me deu a vida, mas na sua simplicidade, naturalmente, juntamente com o meu pai e depois com a família alargada dos meus irmãos, mas ela, particularmente, a partir de uma certa altura da minha existência, quando eu interiorizei esta intuição, este apelo vocacional que eu sentia profundamente desde a minha tenra infância, houve duas figuras na minha família que me apoiavam de uma forma quase incondicional. A primeira era uma das minhas irmãs falecida prematuramente, digamos assim, numa situação trágica da nossa própria existência, apoiava muito a minha intuição, o meu apelo interior, digamos assim, a minha vocação, e ela mesma se dizia que se disponibilizava a acompanhar-me, a estar comigo, não é? E depois, naturalmente, a minha mãe, que se empenhou muito para que fossem criadas as condições mínimas que tornassem possível no meu processo existencial ser o que sou hoje. E por isso a minha mãe tem muito significado para mim, não é? Não consigo ver a minha própria existência desligada desta sua solicitude materna, serena, humilde, mas muito presente, para que eu fosse livre na minha caminhada e chegasse a realizar aquilo que eu chamava a minha vocação, a minha missão, porque cada um de nós tem uma missão na Igreja e no mundo. Não é? E por isso a minha mãe está muito presente na minha vida. Ela já faleceu há alguns anos, em 2012, mas na fase final da sua própria existência, ela sempre me reconhecia, mesmo nos últimos anos em que já não tinha grande capacidade de expressão e de falar. Ela, a partir de uma certa altura, ela que era uma pessoa muito viva, ativa, muito ativa, gostava muito de conversar, mas a partir de uma certa altura foi reduzindo esta sua dinâmica comunicativa e foi progressivamente reduzindo-se ao silêncio. E praticamente nos últimos anos da sua vida já não falava. No entanto, mesmo quando já quase não tinha grande expressão linguística, sempre me reconhecia, sempre me reconhecia. E quando eu chegava ano a ano a ir visitá-la, e quando perguntavam quem é este senhor que aqui está, é o meu filho. Não é? Ainda a última vez, pouco tempo antes de falecer, ela ainda disse esta palavra, é o meu filho. E por isso, com a sua partida desta existência, num processo lento, como uma vela que se extingue, assim foi ela se apagando desta nossa existência. Depois da sua partida, devo dizer que senti um vazio existencial. Era qualquer coisa
que tivesse partido comigo. E aquele mês desde as suas exéquias, desde o seu funeral que eu fui presidir, onde ela se encontrava no Canadá, eu fui presidir ao seu funeral. Aquele mês até ao 30º dia foi realmente um tremendo sofrimento de um vazio existencial, como que a minha condição filial tivesse partido com a sua morte, não é? E depois, com o tempo, foi serenando. Mas este Dia das Mães é sempre para mim uma memória forte, existencial, com mistura de saudade e de presença, porque ela esteve sempre presente ao longo da minha vida, sobretudo a partir de uma determinada altura, dos 12 anos até à minha vida adulta, até à sua partida. Ela esteve sempre muito presente, como alguém que me dava, que me apoiava, que me acompanhava, e que no fundo ela desejava que eu fosse eu próprio, que crescesse, que fosse livre, realizasse aquilo que eu gosto de dizer, o sonho de Deus a meu respeito. As mães, inspirando-se nesta experiência cristã de vermos a nossa experiência de filhos à imagem do Filho, e as nossas mães refletidas no mistério e na figura de Nossa Senhora, ela foi quem realizou plenamente o sonho de Deus a seu respeito. E assim como os padres da Igreja têm até o cuidado de comparar Eva, Maria e São Ireneu, concretamente, é aquele que mais põe em evidência este contraste. E por isso a saudação evangélica, pelo menos na forma latina, Ave Maria, é o contrário de Eva, Ave Eva. E por isso Maria representa aquela que desatou o nó que Eva, no seu projeto existencial, à revelia da palavra de Deus que lhe tinha sido indicada: podeis comer todos os frutos de todas as árvores, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Aquilo que nós chamamos o pecado original em Eva é uma expressão de ela ter seguido um caminho, um percurso à revelia daquele caminho que Deus tinha projetado para ela, ou seja, do sonho de Deus a respeito dela. Ora, Nossa Senhora é aquela que realiza plenamente o sonho de Deus. Quando o anjo lhe propõe o projeto de Deus a seu respeito, ela, depois de esclarecidas as suas dúvidas, as suas hesitações, diz: pois faça-se a mim, segundo a tua palavra. E este fiat, este faça-se, é o correspondente àquela palavra de Deus: faça-se a luz. E por isso Nossa Senhora, da sua parte, faça-se a mim a tua palavra, e deu início ao mistério da encarnação. E por isso Nossa Senhora com São José e Nosso Senhor Jesus Cristo são aquelas três personagens que realizam plenamente o sonho de Deus. E por isso todos nós, homens e mulheres, e concretamente as mães cristãs, são convidadas a serem como Nossa Senhora disponíveis para realizar nas suas vidas o sonho de Deus, ou seja, colaboradoras nesta obra admirável da criação, porque Deus podia ter criado das pedras, mas não, Deus não cria os seres humanos a partir das pedras. Ele serve-se da colaboração, pede a colaboração humana do homem e da mulher, e por isso os nossos pais são a colaborador de Deus na obra da criação, nesta obra admirável que somos nós. A grande obra de Deus somos nós. E o próprio Jesus no Evangelho fala na obra que ele realiza, e a obra que ele realiza é a vontade de Deus, é o plano de Deus a seu respeito, e por isso também nós somos convidados a
realizarmos este plano e que as nossas mães, as que são nossas, que já passaram, e as mães que hoje nós celebramos o seu dia, possam realizar o som de Deus a seu respeito e realizar esta obra admirável que é a invenção de um homem novo à imagem e semelhança de Deus, o homem plenamente concebido, o homem plenamente conseguido, feliz, e que seja capaz de realizar na sua vida o projeto de Deus a seu respeito, porque a glória de Deus é que o homem viva, mas a felicidade do homem, a vida do homem, é a visão de Deus. Demos graças ao Senhor pelos dons das nossas mães, aquelas que já partiram, que as tenha na sua paz, na sua graça, e que proteja as nossas mães, todas as mães, para que elas realmente possam realizar nas suas vidas o som de Deus a seu respeito. Obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.